Existem alguns momentos muito específicos do seu dia a dia em que você simplesmente desaparece. Você ainda está ali fisicamente, mas internamente não é você mais que está no comando. E quem que vai assumir o comando? Ele, o famoso piloto automático. Agora, o mais curioso dessa parada toda é que isso não acontece em situações raras, situações extraordinárias, alguma coisa assim, entendeu? Estupenda, fantástica que acontece no seu dia a dia, não. O fato de você ser possuído pelo seu piloto automático, isso acontece nas duas atividades mais comuns da sua vida. A primeira desse tipo de atividade é no exato momento em que você começa a falar. Presta atenção nisso com uma honestidade brutal. Você abre a boca e de repente já está no meio da frase, ou então já acabou de falar a frase. Uma frase que você não planejou, uma frase que você não observou, uma frase que você não ponderou, uma frase que simplesmente saiu da sua boca como se fosse um espirro. É como se existisse uma espécie de um script invisível rodando aí dentro de você, com reações automáticas, com opiniões prontas, com repetições de respostas condicionadas. Alguém fala alguma coisa e você responde antes mesmo de ponderar o que você disse. Isso não é comunicação consciente, isso é condicionamento se expressando através da sua boca. Só isso, mais nada. E é aqui que está o ponto crítico. Todo momento que você fala sem consciência, não é você que está falando. É o piloto automático que está falando no seu lugar. Agora pensa com sinceridade e responde. Quantos problemas você já criou por não ter controle sobre as suas palavras? Agora vamos falar do segundo tipo de atividade nas quais você fica mais suscetível à possessão do piloto automático. Você fica possuído, igual aquelas possessões demoníacas. Só que em vez de você virar um demôniozinho, você vira um robozinho. Então, as atividades agora são atividades tão simples que elas se tornam atividades traiçoeiras no que diz respeito a essa possessão que você sofre do piloto automático. E essas atividades são atividades físicas, cotidianas, coisa boba, ó. O simples tomar banho, lavar a louça, dirigir, varrer a casa. Essas atividades são tão simples, mas elas são tão repetitivas, elas se repetem tanto que o piloto automático assume total controle sem nenhuma resistência da sua parte. O seu corpo continua fazendo, como se fosse um robô. E a sua mente começa a ruminar fora de controle, ela vira uma matraca desenfreada. Mil coisas passam na sua cabeça quando você está lavando louça ou tomando banho, né? Os problemas, memórias, discussões imaginárias que você fica conversando consigo mesmo, às vezes até em voz alta, falando sozinho. A sua mente, ela fica verbalizando as suas ansiedades, basicamente é isso que ela faz. Você entra no banho e sai do banho sem lembrar de um único segundo real daquela experiência da água batendo na sua pele, do aroma, do cheiro do sabonete ou do shampoo, da toalha no seu corpo enxugando. Nada daquilo foi você que fez, foi o piloto automático que fez no seu lugar. Você entra no carro e dirige até um determinado lugar. Você chega no determinado lugar, mas você nem olhou para o trajeto. Você não participou, você não estava ali. Era o piloto automático que estava usando seus olhos, as suas mãos, seus pés, suas pernas para dirigir e a sua mente matracando dentro da sua cabeça, né? Pensando em mil coisas ao mesmo tempo, é tudo aqui agora, né?
você executou vários movimentos com o seu corpo, né? Mas você mesmo não estava presente durante aqueles movimentos. Era o seu corpo sozinho fazendo aquilo igual um robô. Isso aí, meu irmão, é a sua auto-hipnose cotidiana aí, ali. Isso aí é que o piloto automático faz. E aqui fica o detalhe que quase ninguém percebe. Esses momentos simples, repetidos com frequência no seu dia a dia, são exatamente os momentos mais poderosos para você treinar a sua consciência, treinar a presença plena. Isso porque esses momentos são muito frequentes, eles são previsíveis, isso facilita a sua tarefa e você não tem que separar um momento do seu dia para praticar a autoobservação desapegada. Não. Você tem uma economia de 100% do seu tempo, porque você precisa fazer esse tipo de treinamento, esse tipo de observação metódica durante os eventos do seu dia a dia. Não precisa parar o dia para fazer nada, entendeu? Então, no que diz respeito à autoobservação desapegada, né, o que eu gosto de chamar de meditação ativa, a jogada não é parar de falar, a jogada não é parar de realizar as suas atividades, logicamente. A jogada agora é você observar a si mesmo de maneira imparcial, de maneira desapegada. Você vai conseguir observar o seu próprio piloto automático a uma certa distância. Você vai começar a rir do seu piloto automático. Você vai começar a aprender como você vai colocar ele de volta no lugar dele. No exato momento em que você começa a falar, você vai conseguir perceber o impulso surgindo do piloto automático, já assumindo a sua fala no seu lugar. No exato momento em que você começa qualquer atividade física do seu dia a dia, você pode perceber o piloto automático chegando e te possuindo. Você observa isso sem julgamento, sem interferir em nada, sem tentar corrigir nada. Você simplesmente fica consciente daquele evento. Você apenas testemunha, você apenas observa aquilo tudo a partir de uma certa distância. É exatamente isso que significa estar consciente. Porque quando você fica consciente de alguma coisa, essa coisa imediatamente perde todo o poder sobre você. O automático começa a perder força, começa a definhar. E, aos poucos, o que antes era feito de maneira inconsciente começa a ser feito de forma consciente. Meu irmão, isso vai mudar simplesmente tudo na sua vida. Porque no momento em que você deixa de ser dominado pelo piloto automático, você começa finalmente a estar presente na sua própria vida. Você sai do banco do carona e volta para o banco do motorista que tinha sido roubado pelo seu piloto automático. Esse é o passo mais importante para você começar a se livrar dos problemas que são gerados pela falta de consciência que o piloto automático te impõe. É impossível você estar consciente enquanto o piloto automático que está te operando. Para você conseguir estar consciente, você tem que se ver livre do domínio, da possessão do piloto automático. E com a autoobservação desapegada, com a meditação ativa, né? Somada à respiração vitoriosa mais a visão periférica, você vai conseguir dar esse passo sem nenhuma dificuldade. E se você quer dar esse passo, se você precisa dar esse passo, dá uma conferida no método Fora do Automático, no link que está na descrição deste vídeo e também está fixado no primeiro comentário.